Ele apresentar a sua família. Convidar minha esposa Mislaine, se colocar de pé, para que os irmãos, aqueles que ainda não a conhecem, possam conhecê-la. Nos conhecemos na UPA com 15 anos, temos mais de 20 de casados, pode sentar. Minha filha Mila, Karen, foi o despertamento de Deus para a minha vida em missão, ao orar por ela antes dela nascer, para que fosse missionária. E Deus, a resposta dele era: por que você também não? Pode sentar, né? E nossa filha na fé, Rafaela, quilombola de Retiro, que também mora conosco e tem servido em missão no Quilombo também, para a glória de Deus. Pode sentar. E a Rebeca, né, está lá junto com as crianças, e nós louvamos profundamente a Deus, irmãos. Ontem, após sair aqui do encontro que tivemos com os irmãos, na conferência Feira das Nações, a Mislaine, ela, indo para o carro, ela falou: vir aqui é se sentir em casa, é estarmos na nossa igreja. Porque 30 anos a IPP está fazendo, e desses 30, 15 está conosco praticamente. Então, o pastor Léo também, da onde veio, caminhando com a gente. Pastor Marcos também, da onde veio, caminhando com a gente. E pensando sobre isso, nós vemos o quão grande é a Igreja de Cristo. Ela não se limita ao espaço físico onde se congrega. Ela é muito maior do que o espaço onde estamos nessa noite. Mas nós podemos sentir, né, o abraço dessa igreja. Talvez dentro de uma perspectiva, poderíamos expressar que essa igreja fosse como o peito a qual nós deitamos e sentimos o conforto, o afago dos irmãos na caminhada, né, durante esses 15 anos em missão no Quilombo. Presbítero Marcelo, presbítero Elias, conselho missionário, conselho administrativo, nós louvamos a Deus. E para a gente estar aqui hoje, 15 anos da missão no Quilombo, é diferente. Eu pensava assim: aonde nós comemoraremos os 15 anos da missão no Quilombo? Onde nós estaremos? Mas eu não sei se vocês já pensaram em fazer uma comemoração, uma celebração, e de repente, devido a tanto trabalho, às vezes você não consegue parar para fazer aquela festinha, para ter aquele momento. Eu cheguei a pensar: poxa, poderia ser em alguma igreja, que é a nossa parceira. E aprove Deus que, mesmo sem saber, o convite foi para que estivéssemos aqui hoje. O convite para que estivéssemos aqui hoje, comemorando, celebrando a Deus, os 15 anos da missão do Quilombo, junto com os irmãos. Louvado seja Deus por esse prazer que Deus nos concedeu, mesmo de maneira não organizada por nós, mas organizado por Deus, esse momento com os irmãos. Eu os convido a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 16. Estamos com os quilombolas, os descendentes de africanos que foram escravizados no estado do Espírito Santo. Eu mandei um vídeo pelo WhatsApp, talvez não tenha chegado ao departamento. Chegou? Pode passar? Antes de compartilhar a palavra aqui em Atos, capítulo 16, quero compartilhar com os irmãos, através do vídeo, um pouco do trabalho que está sendo feito, mais precisamente no Quilombo Urbano de Santana, em Conceição da Barra, onde a minha família mora. A primeira imagem relata o espaço onde nós chegamos e começamos a congregar. O segundo já apresenta, depois de uma reforma que foi feita, e avança para um novo templo, ali no Quilombo de Santana, com a construção de um novo templo para a glória de Deus. Templo esse que hoje não está cabendo 35 pessoas, quando tem alguma atividade especial que ali vai. E o espaço está sendo preparado agora para poder acolher entre 75 a 100 pessoas, quilombolas, adorando ao Senhor Jesus ali.
Precisamos dar uma pausa na obra, uma série de conferências missionárias, podendo participar junto com os irmãos, junto com a igreja. E depois de ter ajudado ali, na obra eu sou ajudante do ajudante de pedreiro, né? E pude fazer junto com os irmãos 50 maceiras, né? Ou seja, 50 sacos de cimento utilizamos nessa primeira etapa da construção da base, das vigas. E a caminhonete já não aguentou, né? Ela riou, bateu o motor, está no meio da estrada, não conseguiu chegar em casa, há mais de um mês parado no meio do caminho. E nesse momento estamos aí, de certa forma, a pé em toda a dinâmica, mas grato a Deus pelos feitos dele, por estar encontrando os nossos irmãos entre os quilombolas e eles já estarem louvando a Deus conosco. Atos capítulo 16, irmãos, a partir do primeiro versículo. Havia na igreja algumas coisas a serem tratadas, algumas situações de campo, algumas necessidades a respeito teológico também. E no Atos capítulo 16, aonde estarei lendo, os versículos anteriores apontam a respeito de que havia o desejo pela seita dos fariseus que aqueles que haviam sido convertidos a Cristo fossem circuncidados novamente. E Paulo, então, estava diante dessa situação, a igreja estava diante dessa situação, o concílio esteve reunindo para tratar do assunto, e ao decorrer do capítulo 15, vai apontando que as decisões do concílio, as decisões do conselho, eram decisões que a igreja, quando ouvia a respeito dessas decisões, se alegravam em Deus pelos ocorridos. E havia também discussões, debates acalorados, a ponto de que aqueles que estavam em missão se dividiram. E aí nós observamos que essa divisão que ocorreu, que aconteceu, na verdade, na matemática de Deus, se tratava de uma multiplicação. Falo isso porque nós presenciamos, sentimos também essa dinâmica dentro da missão no Quilombo, no propósito de Deus. Desses 15 anos servindo a Deus, quando nós observamos os atos dos apóstolos de Jesus, a igreja de Cristo e o Senhor da igreja, no controle de todas as coisas, e vendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós tivemos o privilégio de, durante 2 anos, estar servindo conosco ali no Quilombo do Retiro, o meu primo Jefferson, que depois de 2 anos, findado o projeto dele com a gente, em missão no Quilombo, Deus então o direciona, como o pastor Davidson ontem aqui compartilhou, para um projeto em missão no sertão. Dentro da igreja ali do Quilombo do Retiro, o conselho também aprova e envia para a missão no sertão a família dos quilombola, Luiz, Neia, e estão lá no sertão de Brotas de Macaúbas. E também, junto conosco, outras famílias que já saindo desse projeto tão adolescente, 15 anos, avançando na missão de Deus. Diante dessas supostas divisões, a qual nós notamos a multiplicação de Deus, quando mais nós entramos na seara do Senhor, ontem, conversando com o Maurício, ele falando a respeito da dinâmica do trabalho e das coisas que têm ocorrido, eu falei, Maurício, quanto mais você entrar na seara do Senhor, você vai ver que é impossível nós conseguirmos cumprir de nós mesmos. Por isso que se chama a missão de Deus, porque o homem não consegue. E o Maurício é alguém que, congregando com os irmãos, em dado momento, começou a entrar na seara do Senhor e começou a orar. E o Ronaldo Lidório, ele sempre fala no Perspectiva, quando vai encerrando ali os cursos do Perspectiva, ele recomenda, então, agora nós precisamos orar pedindo a Deus para nos mostrar qual é o próximo passo. Eu falei, Maurício, se as pessoas começarem a orar pedindo a Deus para que mostre qual é o próximo passo, se as pessoas começarem a orar ainda mais, em breve nós teremos mais e mais obreiros em missão no Quilombo, em missão no sertão, na missão de Deus, espalhado pelo mundo afora. E não à toa, Maurício
foi entrando e hoje está dentro da missão, ali junto com a missão no sertão e avançando cada vez mais. Quando nós observamos o capítulo 16, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos com o tema IPPI, uma igreja relevante na missão de Deus. IPPI, uma igreja relevante na missão de Deus. Não sei se você já parou, porventura, para pensar sobre isso, para levar em consideração a respeito disso. Relevante, importante. Você é importante na missão de Deus. E pensando a respeito disso, em dado momento, que todo crente, ele é um missionário e está em missão. Todo crente, ele é um missionário e está em missão, ou parado, ou em ação. Mas ele está em missão. Quando a empresa contrata, um trabalhador, esse trabalhador, ele então se desloca da sua casa, vai até aquele ambiente de trabalho, e ali se diz que ali há um trabalhador. E aí nessas determinadas empresas, tem o trabalhador que fica, numa expressão, talvez não sei se mais atual, fica ali dando uma migué, não faz muito, não trabalha. Mas tem aquele trabalhador que de fato trabalha. Então, na missão de Deus, eu e você fomos arregimentados por Deus para servi-lo nesse campo de trabalho, na seara dele, no mundo. E alguns, ou seja, todo crente é um missionário, todo crente está em missão, ou parado, ou em ação. Eu louvo a Deus mais uma vez, porque a IPPI tem estado em missão. Durante esse período, tem ido, tem orado, tem contribuído. E quando nós começamos a observar no capítulo 16, a partir do versículo 1, acompanhe a leitura, por favor, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus aqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Nesses 15 anos, indo e vindo aqui na IPPI, nós pudemos ver a igreja aumentada em número, diminuída em número e aumentada em número. E nos alegra vir aqui e ver a igreja aumentada em número. E dentro desse ciclo da IPPI, do aumentado em número, diminuído em número e aumentado novamente, essa igreja não nos abandonou no campo. E quando nós começamos a observar a respeito de Paulo, que leva com ele Timóteo, o texto diz que havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia, crente, mas de pai grego. Então, o IPPI, uma igreja relevante na missão de Deus. E dessa relevância, crentes de bom testemunho. Crentes de bom testemunho. Nós presenciamos isto quando a igreja tem ido ao campo missionário também com os quilombolas. E cremos que certamente isso também está acontecendo aqui na comunidade local, onde cada um de vocês estão inseridos. Porque ao olhar a foto da igreja hoje, ao contemplar a paisagem aqui nesse momento, nos traz evidência quanto a isso. E isso nos alegra o coração e muito mais, certamente, ao coração de Deus. IPPI é uma igreja importante, relevante na missão de Deus. E Timóteo, este homem que começa a servir em missão com o apóstolo Paulo, filho de uma mãe crente, mas de um pai grego, ou seja, a sua mãe, uma mulher convertida a Cristo, o seu pai não aponta que era
e alguns acreditam que até esse era aqui no sentido de que ele já não estava mais presente na paternidade, e Timóteo, então, foi criado pela sua mãe e pela sua avó, ou a criação dele foi continuada pela sua mãe e pela sua avó. E algumas pessoas também, na sociedade em que vivemos, têm sido criados, às vezes pela sua mãe, às vezes pela sua avó, mas o que nós observamos é desse jovem, e creio eu que isso tem acontecido na vida da juventude da IPPI, é quando nós observamos que este jovem, chamado Timóteo, o versículo 2 aponta que dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E creio eu que a juventude dessa igreja tenha dado bom testemunho. Eu confesso que talvez se o testemunho não tivesse sido bom ou não estivesse sendo bom, dificilmente justificaria o desenvolvimento, o crescimento dessa igreja. Porque se as pessoas não estiverem bem alimentadas, se as pessoas não estiverem saudáveis, o corpo ele não desenvolve, o corpo ele não cresce, o corpo ele começa a ficar minguado, anêmico. E louvado seja Deus, não é isso que temos visto na IPPI. Tem demonstrado aí essa vitalidade ao ser alimentada pela palavra, a juventude aí na responsabilidade, no compromisso de cada dia mais ser fiel à palavra de Deus. Não só a juventude, como toda a igreja, dentro dessa perspectiva, dentro dessa responsabilidade. O versículo 2, então, nos aponta, amados, que dele, de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E esse testemunho, naquilo que eu e a minha família nos sentimos, como membros dessa igreja, como parte dessa igreja, não temos dispensado, por onde passamos, dar o testemunho da vida dessa igreja, da relevância dessa igreja, na missão de Deus. E gratos a Deus, porque nós presenciamos na prática coisas que a palavra de Deus nos aponta. Então, uma igreja relevante na missão de Deus, com crentes de bom testemunho. Continuem assim, meus amados irmãos, amadas irmãs, crentes dando bom testemunho. Isso é necessário, isso é importante. O nosso testemunho faz com que sejamos transparentes a tal ponto, limpos a tal ponto, de que as pessoas, ao olhar para nós, não vejam nós mesmos, mas vejam Cristo em nós. O desejo do meu coração é que sejam continuamente crentes de bom testemunho, a tal ponto que as pessoas aonde você trabalha, as pessoas aonde você estuda, possa ver que você, de fato, é alguém diferente, uma pessoa diferente, e fazendo diferença aonde você está. Se porventura, claro, há entre nós alguém que não tem feito diferença, não tem se sentido como relevante na sociedade, causando essa diferença que se deve causar a luz, o sal, aqueles que pertencem a Cristo. Lembre que você está fazendo parte do membro do corpo de Cristo, que tem uma grande relevância aqui nesse mundo, para ser diferente e para fazer diferença. Então, uma igreja relevante é uma igreja de crentes com bom testemunho. Outra coisa que observamos, versículo 3 diz que quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, a situação que estava aqui como é que fica agora? Não há mais necessidade da circuncisão e Timóteo vai ser circuncidado. O pastor Ageu, ele aponta que aqui é uma maneira a qual o Espírito Santo de Deus usa Paulo estrategicamente para poder
e falar ao povo a respeito do Evangelho, da boa notícia. E outros estudiosos apontam que, por ser o pai de Timóteo, alguém da linhagem que tinha o hábito, o costume ainda da circuncisão, seria interessante que aquele jovem, ao chegar naquele campo missionário, ele também tivesse praticado aquilo que o seu pai também havia praticado. Aí Paulo entende, segundo alguns estudiosos, de que a circuncisão ali em Timóteo, ela não traria prejuízo, até porque o seu coração já havia sido circuncidado. Ou seja, o seu coração já havia um relacionamento com Deus. Não apenas dentro de uma figura externa, mas já havia um relacionamento interno, em que o seu comportamento perante aquela sociedade a qual ele estava sendo enviado não poderia e não deveria ser prejudicado por causa da situação a qual ele estava então sendo submetido. A aliança essa que ele tinha com Cristo, através, certamente, do batismo. E a circuncisão, as pessoas apontavam muito mais sobre a questão do relacionamento ou da tradição, mesmo dada por Deus, a Moisés, e alguns queriam seguir. Mas, estrategicamente, Deus usa Paulo e Timóteo para ir até aquele povo que precisava ainda ouvir mais a respeito do Evangelho, e quis Paulo, versículo 3, que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. No campo missionário, existe de fato algumas situações a qual nos deparamos sobre necessidades a qual muitas vezes dá para romper barreiras, para que avancemos ainda mais. E isto sem ferir o princípio da palavra de Deus e da vontade de Deus. Hoje mesmo, dentro da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos nossos documentos aponta que nas formações que temos já nos daria o direito a uma ordenação pastoral para ministrar o sacramento, o batismo, Santa Ceia. E no campo missionário, onde nós estamos hoje, já tem surgido essa necessidade, essa demanda, para poder servir aos nossos irmãos descendentes de africanos que foram escravizados, o privilégio de participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor conosco. Então, dentro do primeiro ponto compartilhado, que a IPPI continue sendo uma igreja relevante na missão de Deus, com crentes de bom testemunho. E segundo, as resoluções do conselho continuem sendo sempre para a glória de Deus. Depois que as demandas eram levadas para o conselho, foi levado para o concílio, capítulo 15 aponta para isso, as resoluções do concílio, quando era apresentada à igreja, essas resoluções alegravam o coração da igreja, porque as resoluções eram entendidas de fato como alguém que estava a serviço de Deus. E quando eu lendo a respeito disso, eu fiquei imaginando quantas e quantos assuntos são levados ao concílio da igreja, ao conselho da igreja. Há alguns certamente que causam tristeza, mas outros certamente que traz alegria. E creio eu que este conselho tem se alegrado em resolver, em tratar de assuntos aonde na resolução tem sido apoiar os projetos missionários, o envolvimento na missão. Por isso que eu digo que nós sabemos que essa igreja está envolvida em missão. Resoluções deste concílio têm chegado aos campos missionários aonde nós temos ido. E nós temos levado para eles
o quanto essa igreja tem sido importante, relevante na missão de Deus. Quando nós observamos aqui, depois que o concílio tomou decisões e as aprovações do que havia sido determinado, quando as notícias eram chegado até ao povo, a notícia chegava a alegrar o coração do povo de Deus. Meus amados irmãos, certamente vocês têm conhecimento das resoluções do concílio da igreja. E da parte de Deus senti de fato o desejo de trazer a lembrança dos irmãos, a memória dos irmãos, que resoluções, decisões desse concílio têm sido bênção na missão de Deus. Homens que Deus tem usado no pastoreio dessa igreja, homens que Deus tem usado como membros do corpo de Cristo, para que essa igreja continue avançando no propósito de Deus, nos desígnios de Deus. O versículo 4 diz então que, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E como disse, nos sentindo como filhos dessa igreja, por onde temos passado, Deus tem nos dado esse privilégio, esse prazer de poder levar para os irmãos resoluções deste concílio, que tem feito diferença no campo missionário entre os quilombolas. Uma igreja plantada no quilombo de Retiro em Santa Leopoldina. Avançamos com a pesquisa, chegamos no quilombo de Alto Iguape, em Guarapari. E ali, 2 casais convertidos ao Senhor têm cooperado já com a Igreja Presbiteriana de Praia do Morro para a plantação da igreja na comunidade de São Gabriel, ali em Guarapari. Nesses relatos agora eu gostaria de convidar vocês a vir comigo na memória, porque durante essa caminhada vocês têm estado conosco. Então nós somos juntos para Santa Leopoldina. Eu me recordo que quando estavam organizando uma caravana missionária para ir para Santa Leopoldina, me perguntaram: Renato, qual é a demanda? Qual é a necessidade? O que vocês precisam aí? E a minha resposta naquele momento foi: nós precisamos que vocês venham tomar banho de cachoeira. Essa é a necessidade? Sair daqui e tomar banho de cachoeira? Porque a igreja precisava ver e sentir que aqui não era uma igreja em que os membros do corpo, eles apenas se encontravam em dados momentos, mas que eles também tinham uma vida em comum. E essa igreja se dispôs a entrar na cachoeira, a entrar no rio, e nessa vida comum, almoçar ali com os quilombolas, ter um momento ali em umas águas que não era tão cristalina como às vezes são as águas de uma piscina. Mas esses irmãos, essa igreja, aceitou o convite e desceu as águas, não para batizar de novo, para tomar o banho ali naquele rio junto com os quilombolas. E a quem esteve lá, eu quero dizer que isso faz diferença. A diferença de que não é eles e nós, não, é um só corpo, é o corpo de Cristo. Essa intimidade, esse relacionamento, essa vivência. De Quilombo de Retiro, então, para Alto Iguape, em Guarapari, onde hoje já tem um grupo que congrega. E desse grupo, 2 casal que já têm cooperado na plantação de uma nova igreja, junto com a igreja de Praia do Morro, ali na comunidade de São Gabriel. Avançamos, então, e paramos também em Vargem Alta, no quilombo Pedra Branca, onde tem mais de 500 quilombolas. E lá está o missionário Gédson de Diana. E a APMT enviou recente a servir ali conosco o reverendo Moisés e a irmã Enilde. Reverendo Moisés, 30 anos de pastoreio, jubilado, desde janeiro, e ele falou para a APMT: não quero ficar parado, não consigo ficar parado, não dá mais para ficar parado. Com 84 anos, está lá no quilombo Pedra Branca servindo a Deus, após a sua jubilação, após a sua aposentadoria. E nós temos louvado a Deus por isso. Do sul, avançamos então para o norte,
passando por quilombos de Ibiraçu, passando por quilombos de São Mateus, chegando então nos quilombos de Conceição da Barra, maior número de comunidades quilombolas do estado do Espírito Santo. São Mateus, maior número de quilombolas do nosso estado, e Conceição da Barra, maior número de comunidades quilombolas, mais de 15 comunidades. O presbítero Elias, chegando lá, junto com alguns outros irmãos, perceberam que irmãos nossos em Cristo não tinha banheiro para usar. Pessoas que estavam começando a congregar conosco não tinham banheiro para congregar. Lembrando que em Santa Leopoldina, o presbítero Wallace, hoje, depois de ter sofrido um acidente de carro, de moto, colidiu de frente com ele em uma outra moto. Ele precisava voltar para casa e a casa dele não estava em condições de recebê-lo depois da cirurgia que ele foi submetido. Eu me recordo que essa igreja olhou para os nossos irmãos e deram a eles condições de voltar para casa após a cirurgia, preparando ali a casa para que ele pudesse estar morando com a família dele. E quando chega em Norte do Espírito Santo, esse relato que eu dei para os irmãos, a igreja presente em todo o tempo. Tanto aqui orando por nós, de vez em quando o pastor Léo, já falei para ele do quanto diferença faz no meu coração. Ele manda lá a foto de que ele tirou o cartãozinho que estava orando por nós. Talvez você não tenha ideia do quanto isso significa para nós. Saber que vocês estão orando. Talvez não precisa nem bater papo, conversar. Estamos orando por vocês. É como se talvez em determinado momento tivesse a sensação de cadê? E aí a resposta fosse, estamos aqui. Estamos aqui. Enquanto vocês estão aí de pé, indo para um lado e para o outro, nós estamos aqui de joelho, rogando por vocês. E eu não tenho dúvidas, irmãos, falo isso com a minha esposa, nós conversamos em dados momentos, do que Deus tem feito em missão no Quilombo, coisas que nós nem pedimos, têm acontecido, pela graça de Deus. E certamente alguém tem orado, e vocês que têm orado, continuem orando, porque Deus tem respondido orações, que às vezes nem eu, nem minha esposa, nem nós fazemos. E Ele tem respondido. Oramos agradecendo a Deus pelo alimento que chega na nossa mesa. Porque vocês enviam. Porque pela fidelidade dos irmãos em devolver a Deus o que pertence a Ele, o dízimo e as ofertas. E a igreja, como noiva de Cristo, agindo de maneira responsável, não deixando os servos de Deus na seara trabalhando, sem o pão de cada dia. E nós oramos a Deus exatamente dessa forma, agradecendo a Deus por aqueles que Ele tem usado para nos sustentar no campo missionário. Por isso que eu volto a afirmar que a IPPI, ela é uma igreja relevante na missão de Deus. É uma igreja que tem ido, é uma igreja que tem orado, é uma igreja que tem ofertado, não tem feito uma coisa e esquecido da outra, não tem feito uma coisa e omitido a outra. No meio missionário falamos que é a respeito disso, que a missão se faz indo e orando e contribuindo, ofertando. Então eu que sou missionário lá no outro município, nós também temos a responsabilidade de orar, também temos a responsabilidade, de ofertar, também temos a responsabilidade de pregar. E aqui os irmãos também a mesma responsabilidade de dar o testemunho, crentes dando testemunho. Conselho que tem se reunido em dados momentos não é para resolução de problemas propriamente ditos, mas resolução de cooperar ainda mais na missão de Deus como tem feito. Não esqueça, você faz parte de uma igreja relevante na missão de Deus, uma igreja que tem feito diferença na vida de nossos irmãos que antes não conheceram Cristo e hoje têm conhecido o Senhor Jesus através da ação dessa igreja. Certamente, os membros do corpo de Cristo que foram crescendo, todos eles aqui hoje
não caberia, precisaria talvez de algumas outras salas. Quando saímos do quilômetro do Retiro, aproximadamente 50 pessoas ali estavam congregando em adoração a Deus. No quilômetro de Santana, em Conceição da Barra, aproximadamente entre 25 a 30 pessoas têm congregado conosco. Em Pedra Branca, outra quantidade, Guarapari, Alto Iguape, outra quantidade. São pessoas que às vezes Deus não acrescentou aqui aonde podemos ver, mas são pessoas que Deus acrescentou no arraial do povo dele. E faz parte também, certamente, da Igreja de Cristo, a qual você também faz parte. Por fim, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que dentro dessa visão, desse tema, uma igreja relevante na missão de Deus, onde há crentes que dão testemunhos e precisa continuar dando testemunho, e se ainda não tem dado, precisa dar bom testemunho a respeito de Cristo. Uma igreja que continue o concílio com resoluções que louve a Deus, que exalte a Deus, que glorifique a Deus. Às vezes, resoluções que talvez por um, por outro, não venha ser bem entendido, não venha ser bem aceito, mas eu não tenho dúvida que essa igreja tem tido homens segundo o coração de Deus no serviço dele. E eu falo isso com muita paz, com muita tranquilidade, quando observando em Apocalipse, no capítulo 1, que é revelado a João, é mostrado a João, ele diz que ele viu os pastores da igreja na mão de Deus, e que ele viu a igreja na mão de Deus. Está lá no capítulo 1 de Apocalipse. Então, os pastores dessa igreja estão na mão de Deus. Essa igreja está na mão de Deus. E o texto ali de Apocalipse aponta que Cristo estava no meio da igreja. E eu não tenho dúvida que Cristo está no meio dessa igreja. Isso é tão real, irmãos, tão real, a ponto de que nós precisamos sentir cada vez mais essa presença real dele. Essa convicção, essa certeza e essa alegria de saber que Cristo está no meio da igreja, Cristo está na IPPI. Motivo esse que louvamos, adoramos, exaltamos, bendizemos e o glorificamos, porque sabemos que Ele se faz presente. Essa igreja relevante na missão de Deus, terceiro e último ponto, diz que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Aumento de números de convertidos. Certamente somos contra a numerolatria, aquela ideia de tem que aumentar por aumentar. Mas também não podemos ter fobia de números, medo de números. Não, que tem isso também. Às vezes, alguns, a numerolatria, né, número por número, e às vezes também que não pode crescer, né, não importa a quantidade, importa a qualidade. Não tem como a igreja não crescer, o povo de Deus não crescer, não tem como. E vai crescer numa proporção tamanha que João chega em determinado momento que ele fala, olha, não posso enumerar, não consigo enumerar a quantidade de pessoas convertidas e que têm adorado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O desejo do meu coração é que o Senhor possa continuar acrescentando nesse espaço onde os irmãos têm congregado, e além desse espaço, aonde os irmãos também têm investido, entre os quilombolas, entre o sertanejo, entre outros povos, investido na missão de Deus. E o versículo 5 então diz que assim as igrejas eram fortalecidas na fé, as resoluções do concílio, o avanço missionário, o bom testemunho, Deus usava tudo isso para a glória dele, de tal forma que a igreja era
fortalecida no Senhor. Deus usava isso de tal forma que ia, dia a dia, aumentando o número dos salvos em Cristo Jesus, no arraial do povo de Deus, na Igreja Presbiteriana do Brasil e na Igreja Presbiteriana em Praia de Itapuã, Barra Quilombola. Que Deus continue abençoando, irmãos, a sua vida, dando sempre o bom testemunho de Cristo. Que Deus continue abençoando o Concílio da Igreja Presbiteriana de Praia de Itapuã, nas resoluções que são tomadas para a glória de Deus. Ainda que algumas gerem discussões e debates, mas estejam sempre focados no propósito de Deus, no seu objetivo, nos seus interesses, para a glória dele próprio. E continuem crescendo. Se necessário for, que essas paredes possam ser quebradas, que um prédio seja levantado na lateral, que o espaço para trás seja aumentado, porque tem muita gente em Vila Velha, tem muita gente na região metropolitana, tem muito espaço que ainda pode ser feito para mais e mais pessoas aqui. Então, se você pensar assim, olha, nós não podemos nem pregar mais, porque se a gente continuar pregando não vai ter espaço. Aconteceu isso conosco lá no Quilombo de Santana, em Conceição da Barra. Eu falei para os missionários do interior, para de trazer os quilombolas aqui para a área urbana, porque não está cabendo mais aqui. E essas pessoas que estavam sendo evangelizadas, houve a conversão de uns, e eles falaram, olha, nós queremos congregar também, no espaço físico. E aí agora nós falamos para eles, traga-os para cá então, e vamos começar a construir um novo espaço, para que possam congregar aqui conosco também, para a glória de Deus. É motivo de muita alegria para a minha família, é motivo certamente de alegria a Deus, pela IPP ser uma igreja relevante, por ter Deus, por ter Cristo, e estar envolvida na missão de Deus. Que Deus continue te usando, meus amados irmãos, dando um bom testemunho. Que Deus continue usando o conselho da igreja, nas resoluções que são tomadas para a glória de Deus, e que Deus continue abençoando, que os números de convertidos sejam acrescentados aqui junto aos irmãos, e que a comunidade possa contar com a simpatia do povo de Deus, independente aonde ela está inserida, mas que os crentes, pelo menos no testemunho da nossa família, é que os crentes aqui são simpáticos. E continuem para a glória de Deus. E continuem para a glória de Deus. Reverendo Marcos.